Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios a terapeuta Adriana Bender. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, Ana. Quando a pessoa começa Já vamos direto no assunto. Quando a pessoa sai de um relacionamento e ela entra em uma nova história, ela está ali disposta a escrever uma nova história com alguém que chegou novo, um relacionamento novo. Como evitar comparações com o relacionamento anterior? Excelente tema, Ana. Bem, primeiro que quando você sai de um relacionamento, Ana, você precisa sair da relação e se compreender fora desta relação e perceber o que você trouxe como aprendizado da relação anterior. E se porventura houver algum trauma deixado por essa relação anterior, tratar de cuidá-los, né? Em consultório, eu faço a seguinte comparação para os meus pacientes. Se você chega num restaurante e bebe uma água e pede a conta, e a conta vem de um jantar inteiro, você vai pagar? Não. Então, por que alguém assumiria a conta de uma relação anterior? Para que isso não aconteça, para que você não passe a conta adiante, você precisa resolver as questões para entender que Pedro não é Paulo, que Maria não é Joana, e que uma pessoa pode ter te magoado, te gerado algum trauma, mas a pessoa que vem posterior a isso não é responsável em te curar daquilo ou de desviar dos seus traumas. É você que precisa se curar disso, estar inteira para um próximo relacionamento. E também não assumir os traumas da pessoa que vem para a sua vida. Isso é muito importante sempre. E Adriana, sendo dessa forma, como que a pessoa pode saber que ela está pronta para se relacionar de novo? E como evitar essas comparações? Aliás, o que provoca essas comparações? O que provoca as comparações é exatamente você não curar de você e não aprender nada com aquilo que você viveu. Que já foi vivido. Né? E aí, porque senão você carrega. Ao invés de eu entender quais as permissões eu dei para ser magoada pelo outro, eu passo a olhar todo mundo com desconfiança. Então, eu preciso entender o meu lugar. Qual é o meu lugar? Qual foi a permissão que eu dei para que esse trauma acontecesse? Primeiro, né? Então, eu entendo o que eu aprendi com a relação anterior. Vamos pegar um clássico. Eu fui traída na relação anterior, né? Fui traída na relação anterior, isso me gera uma desconfiança com todo mundo. Mas quem me traiu foi uma pessoa, não foi o próximo, correto? Então, quais sinais eu deixei de ver e que eu posso observar numa futura relação? De que forma eu vou me sentir segura novamente? E como que se sente segura novamente? Trabalhando exatamente os traumas que ficaram. Então, perceba-se primeiro, quem era eu dentro dessa relação? De que forma eu conduzia essa relação? Quais as permissões eu dava? Para quais lugares eu deixava de olhar? Então, a autoanálise é importante, Ana, para que eu olhe para mim dentro da relação. Uma pergunta que é importante para você saber se você está pronto para a próxima relação é: o que eu levo da relação anterior que eu quero manter e o que eu não quero levar de jeito nenhum? Se essa resposta for relativa ao outro, você não está pronto para se relacionar de novo. Eu não quero me relacionar com gente que não seja confiável. Eu não quero que mintam para mim. Isso daí não é relativo a você. Eu quero ser mais consciente, perceptiva dos meus desconfortos, para não dar tantas permissões dentro de uma relação que me levariam a uma dor posterior. Eu não quero ser tão exigente em alguns aspectos e permissiva em outros aspectos. Então, sempre precisa voltar para mim. A resposta tem que estar ligada ao meu comportamento, aquilo que eu quero para minha vida, relativo a como eu desejo me sentir. Aí você está pronto para uma próxima relação. O erro que as pessoas cometem é emendar uma relação na outra.
Eu ia justamente perguntar essa questão do tempo. A gente gosta de tempo, né? A gente gosta de prazos, de receita certa, embora não se tenha, porque é pessoas, né, Adriana? Não tem porque é pessoas. Se lida com pessoas. Qual é o tempo certo para se relacionar de novo? Entre 1 minuto e 6 meses após o término. Mas e daí, Adriana? Como é que eu sei? É porque, às vezes, Ana, dentro do relacionamento, eu aprendi o que eu precisava aprender e eu consegui sair inteiro dessa relação, o que é raro. Então, e paciente minha que ouvia essa reportagem aqui vão compreender. Eu falo assim, cuidado para se envolver com gente que acabou de sair de uma relação. Porque pode ser que essa pessoa ainda esteja machucada. Pode ser. Né? E aí você acaba virando a ponte dessa pessoa e acaba se ferindo e a gente vai criando uma roda de gente machucada. Então, não existe um tempo certo, existe uma autopercepção, porque a gente está falando aqui de como não comparar para não sofrer, mas é preciso lembrar, Ana, que eu tenho que ter responsabilidade com quem entra na minha vida. Eu não posso passar adiante o preço e ferir uma outra pessoa que se propôs a entrar na minha vida. Então, não existe um tempo certo, existe uma percepção de estar inteiro. Então, de 1 minuto a 6 meses depois do término. Eu adorei esse 1 minuto a 6 meses, tá? É o tempo que você vai avaliar ali. Pela tua experiência, Adriana, quem que demora mais para se recuperar de um relacionamento anterior e não trazê-lo para essa nova relação? O homem ou a mulher? Todo mundo vai achar que é a mulher, é o homem. Sério? Gente, eu tinha certeza que éramos nós, meninas. Não. Mas vou te falar por quê. Os homens tendem a empurrar para debaixo do tapete as sujeiras emocionais, as dores emocionais. Então, eles não tratam essas dores e eles vão criando uma carapuçazinha. Então, é muito comum que você comece a se relacionar com uma pessoa e você perceba nele uma certa insegurança ou uma dificuldade em confiar. Então, os homens, pelo fato deles não terem o hábito, não foram ensinados ao longo da vida a olhar para dentro, a tratar das suas dores. Eles seguem em frente e às vezes atropelam as coisas. Nós somos mais... nós sofremos mais no sentido de nos dedicar ao sofrimento, mas a gente tende a passar por eles mais rapidamente. O perigo disso, Adriana, para uma relação, quais são as consequências essas comparações, porque às vezes começa por coisinhas muito miúdas, né, muito pequenas. Quais são os perigos disso dentro de uma relação? O primeiro de todos é você destruir uma boa relação, porque você está vivendo a relação anterior dentro dessa atual. Esse é o primeiro perigo. E eu acho mas o mais grave é você se machucar e machucar outra pessoa com uma conta que não devia estar ali. Eu costumo brincar, eu digo assim, só cabe 2 pessoas na cama de um casal. Não coloca os seus ex, todo mundo na mesma cama, que você vai ter problema, né? E não estou falando no sentido sexual, tá, gente? Estou falando no sentido emocional mesmo. Se você trazer a pessoa, e aí, imagina, e muita gente vai ouvir isso, já passou por isso. O meu ex fazia isso e por isso eu sou assim. A minha ex fazia isso, então eu já conheço, a minha ex fazia isso, meu ex fazia isso. Aí você não tem um lugar ali, porque esse lugar está constantemente ocupado pelo ex daquela pessoa ou pelo seu próprio ex. Então, os riscos, eu acho que o pior de todos é causar mais mágoas em quem está envolvido na relação. Esse é o perigo maior. E perder uma boa relação, né, gente? Como que a gente consegue reconhecer que a gente está sendo comparado com uma situação? Os homens são mesmo mais retraídos. A intensidade da reação e a forma de reação a uma coisa que é corriqueira. Então, a pessoa reage de forma exagerada a algo porque ele está respondendo a um trauma e não ao seu comportamento. Então, perceba, será que a minha atitude foi tão pesada, foi tão grande assim? Ou isso daqui reflete em algo que é do outro? E relacionamento precisa de comunicação. Conversem, perguntem, falem. Porque relacionamento onde a comunicação fica subentendida dá muito espaço para achismos. Daí acaba tendo mais dor envolvida. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de se comunicar dentro de uma relação?
Nós vivemos uma era, Ana, onde as pessoas se comunicam muito de forma muito pobre, né? E agora existe, eu acho isso uma coisa muito engraçada, né? Que as pessoas falam assim, eu não posso parecer emocionada, né? Isso lá no início da relação. Então, teoricamente, eu não devo falar assim, no segundo encontro para a pessoa, olha, eu estou me apaixonando por você. Eu estou criando uma conexão aqui, eu acho que essa conexão pode virar algo bom. Isso, Deus me livre, isso não pode. E não pode? Por que não pode? Pois é isso que eu quero saber. E pode, porque as mulheres, por exemplo, existe um tabu tremendo com relação a isso. Sim, quando a gente porque, expõe os sentimentos, a outra pessoa também não sabe receber. Só que se você não expor os seus sentimentos, você fica no achismo e você gasta uma coisa que é preciosa e não tem volta, o seu tempo. Porque se você fala para outra pessoa, olha, eu estou me sentindo assim, 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 e a outra pessoa não corresponde, é sua responsabilidade se retirar desse lugar. É claro, gente, a gente precisa ponderar, Importante isso, gente, muito legal isso, sabia? Sim, mas esteja consciente dos seus sentimentos. Primeiro, vamos começar pela base, Ana. Nós não somos, nós, pessoas, seres humanos, nós não somos tradicionalmente ensinados a olhar para os nossos sentimentos, a estar conscientes dos nossos sentimentos. A gente é mais como uma poça d'água, que é rasa, mas reflete muito para fora, e menos como um lago que tem muita profundidade e ainda reflete para fora. Que é o que seria correto, né? Legal, então, primeiro, existem os tabus da comunicação. Fala-se muito sem dizer muita coisa, né? E falar a partir de mim é importante. Somos amigas, porque a gente tá falando de relacionamento amoroso, mas nas outras relações, somos amigas e tem um desconforto acontecendo entre nós, eu vou falar pra você a partir de mim, Ana, eu me sinto assim em relação a isso. Dentro dos relacionamentos amorosos também tem que ser assim. Falar, eu me sinto assim em relação a isso. O que você tem pra me dizer? Porque você corre o risco de interpretar errado também a atitude do outro, exatamente porque você não questiona. Então, a dificuldade está porque eu não me comunico bem comigo, não me comunico internamente de maneira correta e eficiente, então eu acabo não sabendo me comunicar com o outro a partir daquilo que eu sinto. A sociedade, Adriana, eu percebo que ela coloca a mulher numa posição muito ruim, sabe? No qual a gente tem que se adaptar àquilo. Eu digo com relação aos nossos próprios sentimentos, porque nós somos, assim, né? Os meninos são sempre caçadores, não é isso, para a sociedade, e as mulheres são sempre caça. E aí, a partir do momento que a gente fala o que a gente sente, entende-se, me corrija, por favor, se eu estiver falando bobagem, mas entende-se que a gente está tomando o lugar desse caçador. E eu vejo que não é nada disso. E mais do que isso, Ana, entende-se que existe um jogo de ganhar ou perder. E relacionamento não é ganhar ou perder. Pois é, eu não disputo, ou não deveria disputar com o meu parceiro, com a pessoa com quem eu sou interessada. Eu tenho que saber o que eu quero para mim, colocar a minha demanda e ser responsável em sair se isso não estiver de acordo com aquilo que eu quero. Né? E aí é interessante quando você fala isso dessa relação atual. Todo mundo que tem rede social deve ver lá dezenas de cursos que aparecem, né? Se você como muita coisa, são muitos coaches. Como conquistar. Exato. E aí as pessoas se relacionam assim: eu preciso estar de acordo com algo porque essa outra pessoa está pronta. E as pessoas não estão né, prontas. Com técnicas. Exatamente. Como? E aí se aplica, né, uma série de coisas. E aí considere o seguinte: se você tem dores emocionais, a pessoa com quem você está se relacionando também tem. Eu vou usar uma expressão que talvez você tenha que cortar. Tá todo mundo meio na merda. É isso mesmo. Cortar não. Então, a priori, tá todo mundo meio na merda emocionalmente. Porque as pessoas não sabem olhar para os sentimentos. Então, considere que você pode sim expor aquilo que você está sentindo, você deve inclusive, mas primeiro você tem que conhecer esses sentimentos e olhar para dentro. E aí expor, seja responsável pela sua felicidade e seu bem-estar. Coloque aquilo que é importante para você e considere que talvez o outro tenha um pouco de dificuldade de se relacionar e de falar também. Então, aprenda a se comunicar com você. 2, entenda a forma que seu parceiro, sua parceira se comunica. E aí vocês conseguem uma qualidade de comunicação. Relacionamento é trabalho, gente. Relacionamento é dedicação. Eu me dedico à minha felicidade, me dedico à felicidade do outro. É assim que se constrói um relacionamento.
É sobre isso, por isso, minha gente, que a gente gosta tanto quando você vem aqui conversar um pouquinho com a gente sobre isso, porque a gente percebe pessoas muito confusas, né? Tá todo mundo. Todo mundo. Qual que é o meu papel nesse lugar? Qual que é o meu papel nesse relacionamento? A gente escuta amigos, amigas, sempre com muitos problemas relacionados a isso. E aí, Adriana, vem algo que a gente comentou aqui, que nem estava previsto para a nossa fala, que é essa série de informações que realmente, e de convites, de coach, de regras, de normas, a gente abre ali as redes sociais, tem um monte de gente te convidando, aprenda comigo, como fazer como ela, conquistar, como manter, conquistar ela, né? como não sei o que, mulher, você tem que agir assim, homem. Gente, são pessoas. Exatamente. Eu acho essa sua fala sensacional, porque são pessoas e são pessoas individuais, não é? E que precisam ser respeitadas. Todo ser humano é um universo a ser explorado e a ser conhecido. E tem que haver o autoconhecimento também. Então, quando existe uma boa vontade em construir e uma dedicação em construir, existe um olhar para o outro. Recentemente eu vi numa entrevista uma definição muito bonita de amor. Amor é escutar o outro com desejo de participar. O que significa isso? Se eu quero participar da sua vida e quero que você participe da minha, se eu considero que existe nas nossas diferenças uma conjunção de ideias e objetivos comuns, isso vai levar a um bom relacionamento. E isso é muito bonito, mas a gente precisa estar interessado por nós, interessado pelo outro, interessado pela relação. Sobre ainda essa questão das comparações, a pessoa que está vivendo essa situação, está vivendo uma situação onde ela identifica que ela está o tempo todo comparando a pessoa atual, o parceiro ou a parceira atual com a anterior. Qual que é a coisa mais prudente para fazer, para preservar esse relacionamento que a pessoa tem, seja de amizade, seja ali de... Sair desse relacionamento. Era isso que eu ia te perguntar. Porque, beleza, você pode corrigir o curso dentro da relação? Pode. Mas você entende que você vai ter que trabalhar em você fortemente e ainda cuidar da relação que está sendo construída? É o mais prudente a se fazer. O mais prudente, se você não consegue estar nessa relação com a pessoa atual, você ainda está ligado à anterior, saia da relação, seja responsável por você e pelo outro. Esse é o melhor caminho. Sim. Boas decisões também doem. A gente busca sempre o conforto. Mas às vezes a busca do conforto é um desconforto mais longo, né? Então, se eu não estou inteiro num lugar, eu tenho que sair desse lugar. Se eu não estou inteiro ali, eu tenho que sair. E às vezes isso dói. Seu principal relacionamento é o seu relacionamento com você mesmo. Cuide desse em primeiro lugar. Esteja consciente de que a responsabilidade pela sua felicidade é totalmente sua. Esse é o primeiro passo. Vai entrar num relacionamento, esteja despido e inteiro para essa relação. Não venha com tudo que você trouxe. Você pode ter aprendido lições que sejam positivas. O que observar, o que não observar. Às vezes a gente se torna mais maleável, menos maleável, né, em relação a outras coisas. Se você já está numa relação e percebe que isso é um problema, pode vir fazer terapia de casal também, viu, gente? Pode entrar em contato lá com o consultório e vir fazer terapia. Mas ajude o seu parceiro a se conhecer e te conhecer e vocês dois vão ajudar a relação. E se não houver como fazer isso, saia dessa relação, se cure primeiro e aí você terá relacionamentos melhores. E minha gente, vocês viram aqui, né, que durante toda a entrevista ficou aparecendo aqui as redes sociais da Adriana Bender. Então, assim, entra lá, o pouquinho que nós conversamos aqui, tem mais conteúdos lá, entre em contato, que é pra gente aprender a viver razoavelmente bem as nossas relações. Adriana, eu quero agradecer demais, viu? A sua participação aqui conosco, sua fala sempre tão ponderada, tão precisa, ajudando a gente a pegar um pouquinho de norte nesse mundo louco e sentimentos loucos que a gente tem vivido e tendo que administrar. Muito é sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Amigos, não vou embora sem antes aqui acionar o nosso sininho, se inscrever no nosso canal e ficar ligados, claro, nas atualizações do nosso site. O Repórter MT está ali, ó, constantemente com novas informações para você e conteúdos de muito boa qualidade, viu? Por falar em conteúdos de muito boa qualidade, a qualquer momento aqui no Repórter MT, você sabe, a gente chega com um novo entrevistado, um novo assunto. Portanto, amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.